Fala, meus amigos, o Vasco da Gama venceu, acabou-se o jejum e já tem outra porrada pra gente enfrentar aí depois de passar pelas oitavas da Copa do Brasil contra o CSA. Vocês sabem que esse domingo tem Vasco e Galo, Vasco e Atlético Mineiro em São Januário, e a gente espera que a vitória da semana seja apenas um prenúncio de mais uma, não é mesmo? Eu vou trazer aqui para conversar um rapaz que entende muito de Galo, uma sumidade ao se falar do Clube Atlético Mineiro, o Guilherme Frossar, que certamente vai concordar comigo que nesse domingo vai dar Vasco. Não é mesmo, Guilherme? Vai dar Vasco ou não vai dar Vasco? Tudo bem, Gustavo? Um abraço para você, para toda a audiência vascaína, um clube co-irmão, é sempre bom trocar essa ideia às vésperas de um Vasco e Galo, de um Galo e Vasco aqui em BH também. Nessa a gente vai discordar. Estou muito confiante que vai dar Galo em São Januário, mas a gente vai ter poucas discordâncias, eu acho, nessa resenha nossa de hoje. Estou à disposição para a gente trocar essa ideia legal. Olha, estou disposto a brigar pelo time do Vasco nesse cara a cara, viu? Porque quando a gente vê ali os orçamentos, as figuras que tem o Galo, quando a gente pensa no banco de reserva, então, é uma goleada danada. Lutarei por alguns dos meus titulares, senão a minha galera aqui não me perdoa, não. Um prazer receber você, agradecendo pela tua presença aqui no Expresso 1923. Pessoal que não conhece o Frossar, sigam ele lá no canal do Frossar, grande conteúdo de Galo para a gente estar sempre atento aí nos nossos clubes co-irmãos, nos nossos adversários. E, enfim, numa semana que vale a pena a gente celebrar a existência do Clube Atlético Mineiro, né? Que acabou trazendo alegrias ao eliminar o nosso rival lá na Copa do Brasil, meu amigo. Obrigado, Guilherme Frossar. Que isso, nada a agradecer. Foi uma semana muito feliz para a gente aqui também, né? A gente tem também essa semelhança, além de todas as outras, né? O fato de não gostar nem um pouco do Flamengo, né? Não gosto nem de falar o nome desse clube aí do Rio de Janeiro. Queria te fazer uma pergunta, Guilherme. Queria compartilhar contigo uma visão de fora, para a gente que acompanha o Galo, que é um clube que teve muito investimento nos últimos anos, né? E teve, foram campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2021, né? 21. Um ano que, de fato, coroou o que se esperava de um Galo de muito investimento e de um momento muito bom, mas que tem um saborzinho para nós que acompanha aqui de longe de que podia ser um pouquinho mais. Eu tô certo, meu amigo. O que está acontecendo com o Galo nesses últimos anos, meu amigo? Não, você está certo, sem dúvida. O Atlético está passando por um processo delicado, assim, nessa transformação para a SAF, né? Aquele time de 2021, aquele time que era uma máquina, e a gente lembra, né? O Galo foi campeão, como você bem disse, naquele ano, do Brasileiro, da Copa do Brasil, do Estadual. Aliás, o Galo é o atual ex-campeão mineiro, né? De 2020 para cá, ganhou todas. E passou muito perto de beliscar a Libertadores também. O Galo foi eliminado na semifinal. O que acontece? Aquele ano ali, o Atlético teve um investimento gigantesco para montar aquele elenco, que começou em 2020 com o time do Jorge Sampaoli. Começou lá em 2020, o Atlético foi eliminado por Afogados na Copa do Brasil, uma decepção, uma vergonha para todo atleticano. E aí os empresários que, né, circulavam ali nos bastidores do Atlético falaram: não, acabou essa palhaçada, nós vamos colocar dinheiro, vamos montar time forte e vamos brigar por título grande. Bateu na trave em 20, foi campeão de tudo em 21. E aí, eu acho que criou-se uma ilusão para o torcedor e até para esses investidores de que o futebol era tranquilo assim de fazer, de que as coisas iam caminhar ao natural. Só que o Atlético tem um passivo que vem aí de décadas muito delicado, tem uma das maiores dívidas da história do futebol brasileiro. É um clube que fez estádio recentemente, a obra do estádio ela acabou, no fim das contas, ficando muito mais cara do que o previsto, por várias questões, aumento de insumos, contrapartidas colocadas na mesa pela Prefeitura de BH. Então o Atlético entrou num processo para se transformar em SAF, o que acabou se confirmando no fim de 2023, achando todo mundo que seria um processo muito tranquilo e que o Atlético ia pagar o estádio sem dificuldade, ia quitar as dívidas sem dificuldade, ia ser um clube que ia caminhar com as próprias pernas sem dificuldade, e não foi o que aconteceu. Então os anos seguintes, 2022, 23, 24, 25, foram anos que o clube não conseguiu manter aquele nível de elenco que o Galo tinha em 2021. Você pega qualquer jogo do Brasileiro de 2021 e olha para o banco de reservas do Atlético, é um negócio impressionante. Tinha uns momentos que a gente tinha que escolher entre deixar de fora o Nátio Fernandes e o Diego Costa, porque não cabiam os dois no time. Nos anos depois de tudo isso, os anos seguintes, a gente não conseguiu manter esse nível. E agora o clube começa a respirar um pouquinho sem a ajuda de aparelhos. Assim, as coisas estão começando a melhorar. Existem notícias de aportes próximos dos atuais investidores e até de um possível investidor estrangeiro. Uma coisa que grande parte do público fora de BH
não tem essa informação que é importante a gente dizer, porque muita gente bate o olho na dívida do Atlético e fala, caramba, o Galo deve 1 ponto tanto bi de reais, meu Deus, vai acabar, vai falir. A dívida do Atlético é realmente impressionante em relação ao volume, ela é muito alta, só que ela é quase que inteira avalizada pelos atuais donos do clube. O que é isso? A dívida é do Atlético, mas por trás dessa dívida, como garantia, tem o CPF desses caras e é gente que tem muito dinheiro. Estamos falando de alguns dos principais empresários, não de Minas Gerais, mas do Brasil. E aí, nesse ano, essa turbulência, grande parte da torcida invocada com a SAF, cobrando mais investimentos. O Atlético passou realmente um momento muito delicado no primeiro semestre, atrasou salários, atrasou pagamento a outros clubes, atrasou comissão, premiação, passou realmente um momento muito delicado e agora parece que começou a equalizar, colocou as contas em dia, classificou na Sul-Americana aí na Copa do Brasil, começa a melhorar o elenco, chegou Biel, chegou Alexander, chegou Renier, então o Atlético começa a encorpar de novo, não tem o elenco do patamar de 2021, mas tem de novo um time competitivo, começa a ser forte de novo jogando em casa, na Arena MRV, então foi basicamente isso, assim, experimentamos o que é o ápice do futebol, ter um elenco multimilionário e preparado para ganhar tudo, depois deu uma caída e agora acho que estamos entrando no equilíbrio, nem tanto ao céu como vivemos naquele ano mágico, nem tanto à terra como vivemos em alguns dos anos passados, aí 23, 24 anos um pouco amargos aí para o atleticano, acho que as coisas daqui para frente vão caminhar dentro de uma normalidade, assim, com o Atlético sendo competitivo, apesar de não ser mais um dos 2, 3 melhores elencos do Brasil, como já foi no passado recente. Meu amigo, queria saber como vem o Galo para agora, esse jogo de domingo. Qual é o momento do Galo, o Galo de Cuca? Fala para mim. Cara, é um momento muito bom, principalmente por causa da classificação, né, eliminando o Flamengo ali na Copa do Brasil. É um momento, do ponto de vista anímico, né, do ponto de vista da moral dos jogadores, da torcida, muito interessante. Fez um duelo interessantíssimo na Copa do Brasil e mereceu classificar e ainda ganhou do Bragantino no Campeonato Brasileiro. Então, o Galo, do Mineiro para cá, eu acho que é o melhor momento do Atlético nessa temporada de 2025. São Januário vai acabar com esse momento, meu amigo. Estou confiante que isso vai acontecer. Sinto muito te informar isso. Mas queria saber taticamente também, Guilherme. Como é que tem jogado o time do Cuca? Como é taticamente a disposição? Quais os jogadores que você destaca? Quais os jogadores que você coloca como ponto fraco eventualmente? Conta pra gente nesse lado também, meu amigo. Perfeito. O Galo tem variado bastante, assim, taticamente, até do ponto de vista de escalação, em função de alguns problemas que vem acontecendo, e o Cuca não tem todo mundo à disposição, né? O Galo joga com linha de 4 mesmo, dificilmente o Cuca muda isso, ele até fez uma linha de 3 defensiva em alguns jogos, né? Mas com o Saravia, que é um lateral direito mais defensivo, fazendo ali um terceiro zagueiro, mas via de regra, o Galo joga com 2 laterais e 2 zagueiros, o Galo costuma jogar com uma trinca de meias e uma trinca de atacantes, e aí o Cuca vai escolher ali qual que é o nível de preservação de titulares que ele quer adotar. Se ele quer usar o Arana ou não, se ele quer usar o Lianco ou não, quer usar o Hulk ou não. Mas eu acho que esse time misto, mais para titular que reserva, mais misto, é um bom palpite para a gente, pensando nesse jogo de domingo às 4 horas em São Janu, o Caldeirão Vascaíno. Que saudade que eu estou de São Januário, meu amigo. Boa, boa. Então podemos brincar com um time titular provável ou possível do Galo para domingo de Everson, Natanael, Lianco, Igor Rabelo, Scarpa, Fausto Vera, Alexander e Igor Gomes, Biel, Coelho e Rony na frente. Vambora. Vamos nessa? Vamos nessa. Possível Vasco, ou provabilíssimo Vasco, que não tem tantas opções assim para o Fernando Diniz mexer, né, meu amigo? Para esse domingo, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Vitor Luiz. Piton está suspenso, vocês lembram? Hugo Moura, Tietê e Coutinho, Rayan, Nuno Moreira e Verrete, meus amigos. Vamos fazer esse cara a cara, meu amigo Frossar? Vambora, tô pronto. Aliás, saudade de Danilo das Neves Pinheiro, viu? Tietê, campeão brasileiro pelo Galo, era um reserva útil naquele time, tenho saudades, acho bom jogador. Vambora. Olha aí, vamos falar. É um dos que eu vou tentar cavar aqui nesse cara a cara, meu amigo. Perfeito, tá num bom momento. Perfeito. Vamos falar disso. Antes que nada, Léo Jardim ou Everson. E aí eu me pergunto o que você acha, meu amigo? Dias depois da classificação, da forma como foi, não consigo não votar em Everson, apesar de achar o Léo Jardim um goleiraço, mas para mim, Everson, não consigo votar diferente. Olha aí, eu vou deixar isso em aberto. Eu acho que eu vou ter que te calçar um empate nessa aí no barato. Justo.
Acredito que não teremos um veredito. Vou defender meu Léo Jardim, porque senão vai ficar feio aqui, meu amigo. Léo Jardim e Everson, vou cavar um empate então, beleza? Perfeito, tá justo. Aqui a gente entra, você citou o Tietê com carinho, e a gente tem na nossa lateral direita, meu amigo Guilherme Frossar, um dos caras que a gente tem mais carinho nesse momento, para o seu surpresa, para o seu espanto, para a sua incredulidade, meu amigo. Paulo Henrique, o lateral Paulo Henrique, que você há de falar mal pela canalice que os atleticanos costumam ter com esse belo jogador, é um fenômeno do futebol físico, meu amigo. Velocidade, recomposição defensiva, marcação e também muito atuante no ataque, meu amigo. Eu quero saber se você considera a possibilidade de aceitar a vitória de Paulo Henrique diante de Natanael, ou você vai ficar com o passado? O passado já passou, meu amigo. Não, pelo bom relacionamento de Galo e Vasco, eu vou dar essa moral pro PH. Realmente, no Galo ele não foi bem. Uma passagem ruim por aqui, mas também teve poucos jogos, uma passagem muito rápida. O Vasco levou, acreditou no potencial, e eu tenho muitos amigos vascaínos que, de tanto falarem na minha cabeça, me convenceram que o PH tem suas qualidades. Então, o Natanael está no momento meio oscilante, falhou no gol do Flamengo no meio de semana, então eu vou dar o voto de confiança, eu vou de PH nessa. Tô conseguindo, hein, minha rapaziada? Não vai ter goleada, não, hein? Aqui não, meu amigo. João Vitor e Lianco, aí ficou ruim para nós, né, minha gente? Aí ficou ruim para nós, né? O Lianco, diversas vezes ventilado aqui no Vasco da Gama, o Vasco tentou o Lianco por mais de uma janela e nada dele vir. E, bem, tá lá muito bem, né, aí no Atlético, né? Caminhando a passos largos para se tornar ídolo do clube, viu, meu amigo Gustavo? É mesmo, zagueiraço, aço, da forma como o torcedor gosta, um cara raçudo, um cara que não assim, deixa tudo em campo 100%. Falta dosar em alguns momentos dá uma porrada a mais do que precisa, em alguns momentos peca até por excesso de confiança, porque ele é muito bom com a bola no pé, às vezes faz uma coisinha exagerada para zagueiro que não precisa, mas um grande zagueiro, dos melhores que eu vi no Galo no passado recente, para mim, Lianco nessa aí, sem discussão. Você tem de cabeça aí, Frossar, quanto que vocês pagaram no Lianco? Estão falando aqui 18 milhões de reais. Então, 18 milhões de reais, depende da conversão ali da época, mas 18 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do grande zagueiro Lianco. 18 milhões de reais. Entendi. Você sabe quanto o Vasco pagou no João Vitor, meu amigo? Quanto? 32 milhões de reais para João Vitor, meu amigo Guilherme. Que isso? Meu amigo. E ele vem mostrando que é um zagueiro muito inconstante e muito inseguro, né? Tem velocidade, tem zagueirada, tem porte físico, sabe construir o jogo, avançar com a bola, você vê capacidade de ser um bom zagueiro, mas acaba não se concretizando, meu amigo. Mau momento do João Vitor, leva o Lianco nessa aí. Agora, quero saber de Lucas Freitas contra Igor Rabelo. Me fale de Igor Rabelo, meu amigo. Esse é um duelo complexo. Assim, eu confesso que eu conheço pouco do Lucas Freitas também, zagueiro do Vasco, vi poucos jogos dele. Perdendo muita coisa, né? Pois é. O Igor, cara, ele é um zagueiro ok. Em momento algum ele jogou a bola que a gente esperava, ele veio pro Galo com uma pompa muito grande, fez uma ótima passagem no Botafogo, jogou muito bem por lá. A gente contratou realmente naquele momento o cara que ia resolver o problema da zaga. O zagueiro nota 6, cara, não passa aquela confiança para brigar por titularidade, mas também não é um zagueiro horrível. Quando entra, o atleticano não olha morrendo de medo, não, mas tá bem votado qualquer coisa. Isso é que me disse sobre o Lucas, porque eu confesso que eu conheço pouco do jogador. Você tá falando do Igor Rabelo ou tá falando do Lucas Freitas? Porque se aplica um pouco ao Lucas Freitas. Lucas Freitas, que é um zagueiro que fez uma boa temporada, um bom semestre no Juventude, antes de vir para o Vasco, e tem a seu favor, meu amigo Guilherme, a juventude, né? O Vasco apostou num zagueiro de 22 anos, então é um garoto ainda, podemos dizer, que pode crescer. É um zagueiro que tem boa qualidade com a bola nos pés, é um zagueiro que, comparado com, Maurício Leismo, meu amigo, olha, depois a gente pode até trocar uma ideia sobre o nosso querido Maurício Leismo. Quero entender esse camarada. E comparado com o João Vitor, é um zagueiro que está falhando muito pouco comparado a esses dois, mas que a gente sente, ou pelo menos essa é uma opinião minha, que é bastante marcada, que é um zagueiro que falta em posição, né? Ali na hora da zagueirada, da presença diária,
É aquele zagueiro que muitas vezes passa batido nos gols que a gente toma, porque ele não está nem na jogada, sabe como é que é? Então eu acho que é um zagueiro jovem, com qualidade, que pode melhorar, mas também não me enche os olhos, não. Acho que a gente pode calçar empate aí também, os dois em cima do muro, tá tudo certo. Justo. E aí a gente vai para a lateral esquerda e aí fica difícil para o nosso querido Vitor Luiz, que é quem vai jogar nesse domingo, contra Gustavo Scarpa. Ou eu estou errado? Tá tudo bem? Não está errado, Scarpa? Não. Tá jogando muita bola. Desde aquela semana turbulenta que eu falei ali, do Bucaramanga para cá, o Scarpa tem sido um dos melhores do Atlético em todos os jogos. Assim. Jogou demais contra o Flamengo, jogou muito contra o Bragantino, um cara que tem sido muito importante nesse galo do Cuca. Nesse momento, inclusive, existe um clube lá das Arábias, né, interessado nele. O atleticano está morrendo de medo desse clube chegar pesado e levar o Scarpa. O Atlético não tem interesse em vender, mas a gente sabe que se chegar aquele caminhão fica difícil segurar. Mas o Scarpa está jogando muita bola, seja de meia, seja de lateral esquerdo. Eu vou votar no Scarpa, ainda mais contra o Vitor Luiz, com todo respeito, mas eu acho o Piton melhor que ele, né? Se fosse o Piton, seria um pouco mais equilibrado, mas contra o Vitor Luiz, para mim, não tem o que pensar. Gustavo Scarpa, mesmo improvisado na lateral esquerda. E Vitor Luiz, um jogador bastante burocrático, um jogador que costuma ser bastante correto, um jogador mais defensivo, mas que a gente sabe que não tem muito para entregar, e na idade que está, no momento que está, a gente já viu ele ser atropelado por alguns jogadores quando tem espaço, quando tem velocidade, não é muito a dele, não consigo ter muita confiança no nosso Vitor Luiz, da Scarpa com folga, é assim. Hugo Moura e Fausto Vera, meu amigo. Você sabe quem que é o sogro do Hugo Moura, né? Cara, pior que eu já soube disso, mas não tô lembrando. Fala para mim. Cuca. É verdade. A filha do Cuca é casada com o Hugo Moura, então é um encontro ali que acontece naquela ceia de Natal, né? Vai acontecer agora em São Januário também. Cara, eu acho um duelo também relativamente equilibrado. Assim. Eu vou de Hugo Moura no detalhe, porque o Vera, né, recentemente ficou numa coisa também que irritou o torcedor atleticano. Ele tinha uma possibilidade de aparecer uma proposta para ele, acho, de um clube argentino, não era nada concreto. E aí teve um jogo que ele disse que estava sem cabeça para jogar. Ok, também não é mau jogador, não. O Vera tem qualidade com a bola no pé, não é um volante grosso, tem bom passe, mas também não é aquele exímio camisa 5. Você fala, meu Deus, temos o melhor volante do mundo, longe disso. Então vou de Hugo Moura para dar uma moral para o Vascão aí. No detalhe, não sei se o torcedor do Vasco gosta dele, mas eu acho um duelo equilibrado também. O Vera não é lá grande coisa e também não acho o Hugo Moura nenhum craque, mas vou dar essa moral para vocês nesse duelo aí. Vamos de Hugo Moura, então, nosso Hugo Geladeira querido aqui, né? Chegou com muita desconfiança, num momento muito ruim do Vasco, veio do Atlético Paranaense, acabou que o Hugo se provou um cara que tem muito respeito com a camisa do Vasco, faz um futebol que tem suas limitações, não é um zagueiro um lateral de encher, meu Deus, um volante de encher os olhos de ninguém, porém é cumpridor, aquele volante defensivo, que muitas vezes também é subvalorizado com a sua capacidade com a bola no pé, me parece, assim. Muitas vezes é tirado por um volante brucutu que só sabe jogar defendendo. O Moura tem uma consciência, sabe virar um jogo, sabe pegar bem na bola. Acho que é um volante bacana para o Vasco nesse momento, com a capacidade que a gente tem. Sempre a gente pensa, podia ter alguém um pouquinho melhor, né? O time ia subir de patamar se tivesse alguém um pouquinho melhor. Mas o Moura cumpre o seu papel e leva aqui no nosso cara a cara a disputa com o Fausto Vera. Tietê e Alexander. Olha, eu já tô com medo de você tomar uma peia do Vasco da Gama aí nesse cara a cara, hein? Não, agora eu vou surpreender. Eu falei com muito carinho do Tietê, porque eu de fato tenho muito carinho por ele. Foi um jogador importante em 21 aqui no Galo, mas eu estou encantado com o futebol do levado Alexander. Ele fez ainda poucos jogos aqui no Galo, poucos minutos, é verdade, mas como joga bola esse moleque, base do Fluminense, né, revelado do Fluminense, campeão da Libertadores aí pelo Clube das Laranjeiras, e cara, pelo pouco que ele demonstrou até agora, é um cara que tem muita qualidade com a bola no pé, condução de bola dele, tem drible, volante com drible, coisa rara, ele sai jogando com uma lucidez impressionante e ocupa uma lacuna deixada pelo Rubens de uma forma, assim, perfeita, um cara que marca bem, sabe ocupar espaço, mas pisa na área, dá opção para jogar, joga de lateral se necessário. Apesar de eu gostar de Tietê, eu vou de Alexander nessa, com alguma tranquilidade, inclusive. Acho o Tietê bom jogador, mas o Alexander joga mais bola que ele. Acho. Caraca, pior que tu conhece o Tietê pra caramba. Conheço bem, conheço bem. Com dificuldade de contestar, e conheço bastante do Alexander também, porque a gente acompanhou aqui no Fluminense e, de fato, pintou como um furacão ali. Porra, olha, mais um moleque de Xerém
que joga muita bola, mas deixo aqui registrado o momento de Tietê, que é um dos jogadores mais importantes do Vasco hoje. Vou confiar no teu conhecimento de ambos os jogadores e dar Alexander no cara a cara. Tietê, estamos com você, meu amigo. Um abraço para o Tietê. Tá bem votado, mas um abraço para ele. E aí, Igor Gomes e Coutinho, Felipe Coutinho. Olha, eu acho que o Igor Gomes, que a gente conhece de São Paulo, conhece do Atlético Mineiro, bom jogador, Igor Gomes, bacana o Igor Gomes. Eu acho que ele vai ter que nascer umas 5 vezes para ser melhor que o Coutinho. Essa aí não tem que gastar saliva, não. Coutinho por muito. Esperava mais do Coutinho no Vasco até aqui, sendo bem sincero, porque eu sou muito fã do Coutinho. Achei ele muito bom jogador, achei ele craque de bola, assim, o melhor Coutinho que eu vi jogar, para mim, era nível prateleira A de Europa. Então eu esperava mais, mas sem dúvida nenhuma, aí não tem comparação. É comparar, sei lá, um risoto com um pão com manteiga, né? Um bom pão com manteiga, bem feitinho na chapa ali, que mata a fome, mas, né, um risotão ali com a lagosta, que é o Coutinho, dá a Felipe Coutinho com tranquilidade, já sem ter muito o que pensar, não. Vamos para a direita do ataque, meu amigo. Rayan e Biel. Quero te ouvir com relação a Biel e quero saber se você já ouviu falar do menino Rayan. Cara, se não ouviu, te dou um spoiler. Ouvirá bastante ainda, talvez. Pois é, eu vi o Diniz falando sobre ele, né, que o Rayan é um dos jogadores mais impressionantes ali, que ele trabalhou e que ele tem o privilégio de desenvolver, algo nessa linha, uma resposta do Diniz parecida com isso aí, sobre o Rayan. É claro que não vi 10% dos jogos do Rayan que vocês viram, né, apesar de eu gostar de ver jogo do Vasco, nem sempre é possível. Esse ano, para mim, pessoalmente, também tá difícil ver jogo, porque tô com a mulher grávida em casa, então, às vezes, eu ligo a TV e aí vem, não, mas vem cá e tal. Já vejo jogo demais no trabalho, então tem hora que em casa é complicado, tô vendo menos jogo esse ano. Mas, se eu fosse a tua companheira grávida e meu marido vai ver jogo de Vasco da Gama 2025 na TV, todo respeito, nosso futebol não está meritando, não, meu amigo. E vou te falar, a curiosidade aqui, a minha esposa, a Bárbara, mineira, atleticana, mas diz ela que virou torcedora do Vasco, porque aquela música lá do como é que é? Do Vai Virar Baile, ela cismou, adorou a música, né? O Caldeirão vai virar baile, como é que é? A barreira vai virar baile. Isso. Ela ouviu isso uma vez e cismou. Agora eu sou vascaíno. Fez eu comprar camisa para ela. Mas é atleticana também. Que beleza. Então quer dizer que teremos um novo vascaíninho ou vascaíninha no mundo. Bem-vindo aí, cara. Vascaíninha, tá chegando aí, Helena. Mas vai ser atleticana primeiramente. Mas vai ter um carinho pelo Vasco também. Tá tudo em casa. Tá tudo certo. Tá bom. Mas, cara, assim, como eu disse, vi bem menos do que vocês aí do Rayan, mas vi um jogador com muito potencial. O Biel acabou de chegar, é um jogador interessante também, fez bons jogos desde que chegou, deu um bom cartão de visita, assim, acho que é um cara que vai jogar bem com a camisa do Galo, mas, mais uma vez, eu vou dar uma moral para a gente ficar equilibrado aqui. E vou de Rayan, essa, pelo fato de o Biel ter acabado de chegar. Acho que o Biel pode se provar ao longo da temporada mais útil para o Galo do que o Rayan para o Vasco, talvez, mas, por enquanto, vou de Rayan. Boa! Estamos com o menino Rayan. Nuno Moreira e Coelho. Nuno Moreira, um português contratado, um dos pouquíssimos acertos da gestão Pedrinho em termos de contratação para o futebol. E quero te ouvir nesse confronto com o Coelho. Bom, o Nuno Moreira tem a moral com a galera, mostrou boa qualidade, porém a gente tem sentido ele um pouco cansado. É um jogador que nos segundo tempo, às vezes, já não consegue manter o gás. Enfim, estamos esperando um pouquinho mais do Nuno Moreira nos últimos jogos especificamente, porque ele começou muito bem no Vasco. Eu ia falar exatamente isso. Os jogos do Vasco que eu vi com o Nuno Moreira em campo, eu achei ele meio pesadão ali para ser um cara de lado de campo. Assim, em alguns momentos eu falei, falta um pouquinho de energia para esse cara. Me parece bom jogador tecnicamente, mas não me convenceu tanto nos jogos que eu vi. Repito, eu vi, podem estar me xingando agora, os vascaínos estão me vendo. Esse cara não viu nada do Vasco. Realmente vi muito menos que vocês. Xinguem nos comentários, podem xingar, não deixem. Não deixa um atleticano vir aqui na nossa casa e falar esse mineiro safado. Não, mas tá tudo certo. Mas assim, aí eu não consigo não votar no Coelho. Temporada muito regular do Coelho, jogador muito interessante, agudo, jogador que sem bola cumpre um papel tático muito importante, marca bem pelo lado do campo, tem drible, tem finalização. Cara, um dos pilares desse time do Galo. O Atlético recentemente incorporou o seu elenco do meio para frente, né? Chegou o próprio Biel, chegou o Dudu,
né? O Atlético hoje tem um leque de opções para o Cuca ali do meio para frente, mas o Coelho, para mim, não sai do time por nada. Assim. Titular, o único que eu cravo que é titular absoluto desse time do meio para frente, com exceção do Hulk, é o Coelho. Então, para mim, vou no Coelho aí com tranquilidade. Tomás Coelho, para mim, é titular nesse cara a cara de Galo e Vasco aí. Mais um jogador especulado aqui no Vasco, que o Vasco não teve a capacidade de trazer, né? O Vasco, quando enfrenta competição no mercado aí com outros clubes que estão em situação melhor financeira, acaba tomando sempre um balão. O Coelho foi para o Galo e tá aí, leva contra o Nuno. E aí a gente vai para o ataque, meu amigo. Tem o nosso verretaço contra o Rony, mais um especulado no Vasco da Gama, o Rony. E aí eu quero te ouvir. Adoraria que nosso cara a cara aqui, nosso embate para eu votar enchendo a boca para falar, fosse Verratti e Hulk. Porque aí eu ia falar, com todo respeito ao Verratti, que é cracaço da posição, não dá para ele, o Givanildo esmaga, com o máximo respeito ao Verratti, que é muito bom, mas com o Rony não dá para o Rony. Aí é Verratti, sem dúvida. O Verratti é o típico jogador que a gente aqui em BH adoraria que o Galo tivesse um centroavante igual a ele, né? Aliás, o Vasco tem, eu já troquei essa ideia, inclusive, com o João Almirante, né? O Vasco tem alguma, sei lá, poção mágica para achar centroavante fora do país, né? Foi assim com o Cano, foi assim também com o Verratti, e aqui a gente não acerta essa boa. Tudo que a gente precisava era achar um goleador aí, meio que escondido aí na Argentina, na Colômbia, mas nunca acha, né? Seria muito bom. Então, entre Verratti e Rony, eu fico com o Verratti com muita folga, assim, sou muito fã, acho um dos melhores cabeceadores que eu vi jogar no futebol brasileiro, assim, o cara domina a área ali pelo alto como poucos, e se fosse com o Hulk não ia dar para ele não, mas contra o Rony dá Verratti com certeza. Eu também fico com o Verratti, meu amigo Guilherme, mas comento contigo que é um mau momento do Verratti, né? O Verratti se segura muito porque é um goleador e mantém os números incríveis, né? Para você ter uma ideia, agora o Verratti está com 39 jogos e 21 gols. Isso é mais de um gol a cada 2 jogos, então é uma média que fala por si só, né? Mostra o poder goleador de Pablo Verratti. Mas Pablo Verratti é um jogador que é um estilo de jogador que o brasileiro já não curte muito, né? Que é o 9 caneludo que empurra a bola para dentro do gol, né, meu amigo? Você talvez se crie esse tipo de jogador somente lá no Sul, né? Grêmio, Inter. Não é à toa que Jardel saiu daqui do Vasco da Gama nas categorias de base, odiado, xingado pela torcida, ainda que nos deu um título carioca importante, o tricampeonato de 94, participação decisiva na final e tal, vai para o Grêmio para ser ídolo, depois vai para a Europa para ser ídolo lá no Porto, enfim. Esse jogador, o vascaíno costuma não curtir, e o Verratti fez com que a gente entendesse a capacidade de um jogador goleador, né? Só que, meu amigo, quando não está acontecendo as coisas, pelo menos de acordo com como se espera, ele não te entrega mais tanta coisa, né? Ele vai ter os duelos pelo alto ali vencidos, ele tem muita aplicação na marcação, o Diniz sempre fala de maneira muito positiva dessa aplicação tática do Verratti, está sempre correndo pra caramba, se dedica, é um líder, é um cara que mostra que tá afim pra caramba, fica puto nas derrotas, porra, fica pra lá de exultante nas vitórias, um cara muito foda, mas que não vive um bom momento não, meu amigo Guilherme. A galera tá meio na bronca com o Verratti, porque desde que chegou o Diniz, parece que o estilo de jogo do Diniz não tá favorecendo tanto. A gente tá sentindo um peso a mais do Verratti, que está perdendo alguns gols que não costumavam perder. Enfim, tá um pouco difícil da gente olhar o Verratti nesse momento. Perfeito. Tá justo. Aqui, acho que ficou honesta, né, a votação? Ficou honesta. Ó, ficou empate entre Everson e Léo Jardim, PH Lianco, empate entre Freitas e Rabelo, e Scarpa na esquerda. Hugo, Alexander, Coutinho, Rayan pela direita, Coelho pela esquerda e Verratti no comando de ataque. E aí eu te pergunto, Diniz ou Cuca para esse time, meu amigo? Cara, nessa eu vou de Cuca, assim. Apesar de eu ser um admirador do Diniz, eu gosto muito de ouvir treinadores que trazem algo de diferente para o futebol, falarem sobre futebol, assim. Então, quando eu vejo que o cara tem alguma coisa de diferente, eu paro para ouvir a coletiva dele. Eu sou um cara que gosta de ver entrevista coletiva. Então, assim, um jogo que não tem nada a ver com o Galo, o Vasco jogou com o Mirassol, eu vou lá e coloco coletiva Diniz e fico vendo. Eu realmente gosto de ver esses caras falarem sobre futebol. Mas eu vou de Cuca, assim, o treinador mais campeão da história do Atlético, campeão brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, campeão mineiro nesse ano. Então, vou de Cuca no detalhe, apesar de ser um admirador do Fernando Diniz. O mundo
não está preparado para entender o gênio Fernando Diniz. O mundo ainda vai se curvar ao genial Fernando Diniz. Mas, enfim, eu vou ter que ser... Não vou ser um bom anfitrião aqui, não. Já vou calçar esse empate aí, porque Tá certo, faz jeito. parte. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu quero saber uma coisa. Euler, do Vasco ou do Atlético? Quem leva? Ah, cara, eu vou puxar pro meu lado aqui, filho do vento, Euler, vou de Euler do Galo, cara que tá aqui no nosso quintal, né, tá aqui em BH e tem um carinho muito grande, ele pela torcida do Galo, o Galo por ele também, sei que também foi muito bem no Vasco, mas vou de Euler versão Galo. Marques, do Vasco ou do Atlético? Não. Aí não tem nem comparação, o Euler eu acho que cabe discussão, o Marques é um dos maiores ídolos da história do Atlético, um jogador que tá no melhor Galo que eu vi jogar. Concordo. Agora, Valdir Bigode, meu amigo, que jogou muita bola aí também, né? Muita bola. E talvez, acho que jogou mais no Vasco, talvez o Bigode mais identificado com o Vasco do que com o Galo, mas um cara com uma passagem muito interessante no Galo também, a torcida também gosta dele, tem gols importantes. Você lembra de algum outro? Lembro. Éder Luiz, do Galo do Vasco. Opa! Boa! Chico Bento, meu Chico amigo. Bento. Eu fico com o do Galo, com o do Vasco, pela importância do campeonato da Copa do Brasil. Mas estou ouvindo. Eu acho que também, assim, pelo título que ganhou no Vasco, eu acho que o Éder Luiz do Vasco talvez tenha ficado um pouco mais marcado, mas no Galo tem uma passagem muito interessante, cara. O Éder faz um 2009 aqui no Galo muito legal, foi dupla com o Tardelli, um ano que o Galo tinha um time ruim, mas que o Tardelli estava encantado, a bola pegava nele, entrava, o Galo ganhava todo mundo no Mineirão, e o Éder era a dupla do Tardelli. Você tem o Jair, né, campeão brasileiro no Galo. Olha aí. Acho que dá Jair do Galo, né? Campeão brasileiro, titular absoluto daquele time, era a dupla Alan e ele, os dois comeram a bola. Guilherme, centroavante Guilherme. Guilherme Alves, Guilherme 2000, 90, maluco, claro. aí não tem como. O Guilherme era a dupla do Marques no Galo de 99 e 2000, assim, é o meu primeiro ídolo, é meu xará, então assim, eu quando molequinho na escola, eu tinha ali meus 5 anos, quando o Guilherme estava fazendo quase que 3 gols por jogo no Galo, eu jogando a minha peladinha na escola, eu fazia gol e saía imitando ele, eu sou aqui, eu sou foda, igual ele fazia. Tem um bom. Ramãozinho, Ramon Menezes, que é base do Cruzeiro, né? Mas é ídolo histórico do Vasco e depois vai jogar no Galo, né? Não, mas o Ramon do Vasco jogou muito mais bola do que o Ramon do Galo. Isso aí não tem a menor dúvida. Outro que é ídolo do Vasco, que passou por aqui, uma passagem apagada, mas jogou no Galo, Felipe Maestro. Passou por aqui rapidamente, uma passagem apagada. Eu nem lembrava disso, cara. Jogou no Galo rapidamente o Felipe, mas sem dúvida nenhuma, ele não tem nem comparação. E um jogador que não passou, vou fazer uma pergunta, vamos ver se você vai acertar. Um jogador que não jogou no Galo, mas é ídolo do Clube Atlético Mineiro. Ídolo é forte, mas é um jogador que a torcida do Galo ama. Tempo para ver se você acerta. Não jogou no Galo, mas jogou no Vasco. Peraí. O que a gente bagunçou o Cruzeiro aí, cara? Tem a ver com o rival. Jogador que bagunçou o Cruzeiro? Pô, não lembro. Não diretamente. Estou falando de Duvier Riascos. Boa! Que delícia de memória. Simplesmente o homem que bateu o pênalti, que o Vitor isolou toda a zica do Atlético, impregnada por décadas naquele Galo Tijuana. E depois ele sai do Vasco para o Cruzeiro e ele dá uma entrevista lá que ele falou: eu tô querendo ir embora dessa merda aqui. Merda aqui. Aí o atleticano falou: vem cá, meu filho, você é ídolo, vem pra cá, até você é da massa. E aí, grande do E voltou pro Vasco. Salvo engano meu, ele faz essa fala: eu não quero estar aqui nessa merda. E o Vasco vai lá e pega ele, sei lá, ele vai pro Milionários, aí joga na Colômbia e volta pro Vasco depois. Tem um Milionários entre o Cruzeiro e o Vasco. Tá bom, meu amigo Guilherme. Olha só, agradecer, cara, a tua participação. Tamo junto demais, valeu demais. Um abraço para todos os vascaínos aí, que seja um grande jogo. Tamo junto.